Tá feliz, jogador? Tá feliz, jogador? Curiosamente, teve um camarada que comentou uma postagem minha aqui, onde eu falo... É uma pergunta que eu faço. Quer ser funcionário público? É uma chamada que eu faço para as pessoas que almejam passar em concurso público, que almejam fazer parte da administração pública via concurso público por N razões, por questão de estabilidade financeira e dentre outras razões. E esse camarada, esse amigo, ele escreveu assim mesmo: para ser funcionário público é só estudar. E me chamou muita atenção essa postagem dele, ó. Para ser funcionário público é só estudar que você vai passar. Esse é um grande erro das pessoas. Bom dia, Michele. Esse é um grande erro das pessoas. Por quê? Se fosse só estudar, seria fácil. É a mesma coisa de eu falar pra você assim, ó: quer ficar rico? É só trabalhar. Eu conheço milhões de pessoas que trabalham e trabalham muito, mas não são ricos, não são ricas. Por quê? Pra ficar rico não é só trabalhar. Por exemplo, o cara que bota asfalto o dia todo na rua, ele vai ficar rico com aquele trabalho dele? Ele trabalha pra burro. Se ele colocar asfalto na rua ali, naquele sol de 45 graus, 15 horas por dia, ele vai ficar rico? É claro que não. O cara que trabalha de forma braçal, 15 horas por dia, 24/7, ele vai ficar rico? Claro que não. Por quê? A riqueza está no trabalho intelectual. A riqueza não está no trabalho braçal. Vou repetir, a riqueza está no trabalho intelectual, não está no trabalho braçal. Por isso que quando você olha dentro da administração pública alguns cargos, você vai perceber que os cargos que trabalham com o intelectual são os cargos que ganham mais. Os cargos que trabalham somente de forma braçal são os cargos que ganham menos. E o cargo que mescla um pouco de braçal e um pouco de intelectual, ele ganha um pouquinho melhor do que o cargo, o sujeito que exerce um ofício, um cargo de administração pública que só trabalha com braçal. É assim, é a regra da vida. Sempre foi assim e sempre será assim. Ponto. Ou a gente se enquadra nisso, ou então a gente vai ficar reclamando para a resto da vida. Então, estudar quer ser funcionário público, para passar em concurso público, é só trabalhar? Claro que não. Ou melhor, é só estudar? Claro que não. Você pode estudar 15 horas por dia, 24/7. Mas se você não estudar de forma estratégica, você não vai passar. Por exemplo, aqui ó, Bruno Campeão, eu chamo ele de Bomba, meu parceiro lá, a gente fica trocando ideia pelo WhatsApp. A carcaça dele é violenta, o cara tem maior carcação. Pergunta a ele que pra ficar forte é só levantar peso. Ele vai começar a rir, pô. Ele vai chegar assim: tá maluco, Alexandre? Se você entrar nessa onda que pra ficar forte é só levantar peso, você vai ganhar uma lesão muscular, pô. Porque você vai levantar 100 quilos de cada lado no supino, você vai estourar seu ombro, pô. Então ficar forte é só levantar peso? Esse é um pensamento leviano. Ficar rico é só trabalhar? Claro que não, pô. Passar em concurso público é só estudar? Claro que não, pô. Tá aqui o David, ó. Como já disse o ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É exatamente isso, jogador. Entendeu? Então, é um pensamento extremamente leviano e equivocado essa história de para passar em concurso público é só estudar. Para ser rico é só trabalhar. Para ficar forte é só levantar peso. Claro que não. Você pode trabalhar 24/7. Se você não trabalhar com estratégia, você só vai estar enriquecendo os outros. Só isso.
vai trabalhar pra cacete, mas você vai estar enriquecendo alguém. E o cara que tá pensando, o cara que trabalha menos do que você, mas que tá pensando estrategicamente, você vai estar botando dinheiro no bolso dele. É assim que funciona. É a mesma coisa estudar. Se você tentar emburacar 24/7, 15 horas por dia, de qualquer jeito, você vai empenar. Você vai ficar pelo meio do caminho. Você vai ganhar um nível de estresse absurdo. Você vai ganhar uma ansiedade absurda. Você vai se tornar uma pessoa totalmente impulsiva. E, consequentemente, você vai se estourar todo. Você vai entrar em colapso mental. Não é assim que funciona. Então, não... Foi interessante essa postagem dele, né? Que ele falou... lá no meu post, né? Tem um post que eu botei assim, ó. Quer ser funcionário público? Ponto de interrogação. Aí ele escreveu embaixo. É só estudar. Ainda deu uma risadazinha de ironia. Foi interessante isso aí. É só estudar que a pessoa passa, que você passa. Não é só estudar, jogador. Não é só estudar, jogadora. Não é. Eu provo pra você que não. Pega a galera que tá lá na minha mentoria e, por exemplo, ó, o Davis aqui, ele tá lá na minha mentoria. Pergunta a ele quantas coisas ele já não aprendeu que ele nem imaginava que ele precisava aprender para ele ter um melhor desenvolvimento cognitivo. Pergunta a ele. Ele vai falar assim, realmente, cara, eu achava que, poxa, era só ler resumo, fazer questões, ler PDF, assistir vídeo aula e pronto. Eu vou passar no concurso público. E bunda na cadeira. É assim, infelizmente tem um monte de gente que pensa que é só assim. Aí quando o sujeito entra lá na minha mentoria, ele fala assim, caraca, cara, realmente o que esse maluco aqui tá falando aqui nesse módulo, nessa aula, faz muito sentido. Porque se eu não conseguir entender isso aqui, se eu não conseguir enxergar isso aqui, a chance de eu entrar em colapso mental é enorme. Aí eu arrumei dois problemas. Uma, não passei no concurso, e duas, tendo que cuidar de um quadro depressivo que eu entrei, ou de uma crise de ansiedade, ou de uma... de qualquer outro tipo de distúrbio. Não é assim. Antes de você... Aqui, ó, Davis, ó. Sim, verdade, aprendi muita coisa, ó, aprendo todo dia. Ele tá lá na mentoria. Então, assim, antes... Você tem que ter essa consciência, ó. Antes de você começar a estudar, antes de você pensar, antes de você botar o seu traseiro ali na cadeira, acontecem milhões de coisas. Às vezes você está com problema financeiro, às vezes você está com problema emocional, às vezes você está com problema no seu relacionamento. Isso tudo interfere no seu desenvolvimento cognitivo. Isso tudo interfere no seu estado emocional, para ver se você vai ter motivação ou não para sentar para estudar. Porque para sentar para estudar você tem que ter motivação. Não tem jeito. Então, essa história de que passar em concurso é só estudar, é um pensamento totalmente equivocado e leviano. Não entre nisso, não entre nessa furada. Não entre também na furada de você achar que você vai comprar um cursinho online e vai começar a ler aquilo dali, fazer questões, e você vai passar no seu concurso. Não vai passar. A não ser se você for nerd, se você for autodidata, você estiver vindo de um bom ensino médio, de um bom ensino fundamental. Essa galera que consegue só comprar o cursinho preparatório online ali, assinatura ilimitada, assinatura vitalícia, assinatura disso, assinatura daquilo, essa galera que consegue sozinho passar em um concurso público e só compra essa assinatura. Você pode ver que o ensino médio dela foi boa, o ensino fundamental dela foi boa, ela fez uma boa faculdade, ou seja, ela conseguiu desenvolver vários métodos, várias maneiras, várias metodologias de estudo. Ela conseguiu desenvolver disciplina, ela consegue ter foco, ela consegue ter controle emocional, ou seja, ela conseguiu desenvolver vários atributos de um aprovado frente às experiências que ela teve no passado. Então, os comportamentos dela atuais fazem com que ela consiga sozinha
pegar o material e estudar sozinho. Mas isso aí é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da regra. A regra é, a pessoa, ela vem toda cagada no que tange a estudo. Se você perguntar um sujeito que só estudou em colégio público, por exemplo, meu parceiro, minha parceira, quantos livros você leu até hoje? O sujeito consegue falar aqui, ó, numa mão. Numa mão consegue, pô, cara, eu estudei 8 anos no ensino fundamental, mais 3 no médio, mais 5 de faculdade. Cara, eu li 2, 3 livros só. Você acha que essa pessoa que só leu 3 livros na vida, 5 livros na vida, ela já está com 25 anos já? 30 anos, você acha que ela conseguiu colocar o cérebro dela num estado ao qual ela consiga ter um desenvolvimento cognitivo bacana quando ela é colocada agora frente a vários estresses do dia a dia? Você acha que ela vai conseguir? Claro que não, sabe por quê? Se você, o cérebro, a gente tem como fazer uma analogia bacana com o músculo. Quando você não exercita o seu cérebro, ele fica atrofiado, entre aspas. Ele fica atrofiado. Então você vai ter que pegar esse sujeito que, infelizmente, leu poucos livros ao longo da vida dele ou dela. Esse sujeito que não esteve em contato com conteúdo sobre controle emocional, esse sujeito que não esteve em contato com disciplina, esse sujeito que não teve contato com conteúdos ensinando a ele ter hábitos para ele estudar, esse sujeito que não teve contato em nada relacionado a você conseguir reter a informação que você lê e depois você conseguir relembrar da informação que você leu. Esse sujeito você tem que botar ele num laboratório para que ele possa passar por esse laboratório, rever todas as atitudes comportamentais dele, todas as ações cognitivas dele, para que aí sim ele consiga entrar no jogo dos concursos públicos. Caso contrário, vai ser só mais um, vai entrar para as estatísticas, como todo ano a gente vê. Se você não sabe, quando você pega lá a lista final dos aprovados, não significa nem 1% dos candidatos que se candidataram àquela vaga. Sabia disso? Vai pegar aí, ó. Pega qualquer concurso, você vê lá, 50 mil inscritos. Você vai ver lá que a lista final de aprovados não representa nem 1%. Por que isso? Por que acontece isso? Esse dado é um dado importante aqui, ó, que eu estou trazendo para você. Não é à toa que menos de 1% consegue fazer o mínimo exigido ali pela banca. Não é à toa. Existem vários fatores. Então, eu recomendo a você que esteja estudando para concurso público que você tire da sua cabeça essa história de passar em concurso público é só estudar. Isso é um pensamento leviano. Isso é um pensamento de quem tem pouca experiência em relação ao ramo. E você não pode cair nessa, senão você vai achar que isso é verdade. E você vai achar que é só estudar. Você vai comprar um material, uma assinatura ilimitada, vitalícia, enfim, você vai comprar qualquer cursinho online desse aí e você não vai ficar nem 3 meses estudando. O máximo, você vai ficar 6 meses ali, aí pum, vai jogar tudo pro saco, vai jogar tudo pro alto e vai falar que concurso público não é pra você. Por quê? Porque você entrou no jogo de forma errada. Você não entrou no jogo de forma certa. Então, eu montei essa mentoria para fazer com que você entre no jogo de forma correta. Porque quando você começa certo, a tendência é que você termine com sucesso, termine com finalidade, com o seu objetivo cumprido, com a sua missão cumprida. E se você quiser saber onde encontra-se essa mentoria, é só você ir agora no link aqui acima na bio, que está escrito assim, materiais para concurso, lá na bio do meu Instagram. E você vai clicar ali e está escrito mentoria para concurso. Basta você ler a proposta sem compromisso algum. Eu convido você a ler a proposta sem compromisso algum, gratuitamente. E se fizer sentido para você, você se inscreve e vamos rumo à sua tão sonhada estabilidade
a sua tão sonhada aprovação no seu concurso público, ok? Tamo junto, misturado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Concurso público, para você passar em concurso público, não é só estudar. Para você ficar rico, não é só trabalhar. Para você ficar forte, não é só levantar peso. Tire isso da sua cabeça, valeu? Tamo junto.